No dia 11 de maio de 2026, a Procuradoria-Geral da República, representada pelo Procurador-Geral Paulo Goné Branco, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais em ação penal que tramita sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Goiás News Notícias. Edição especial, análise jurídica e política completa. Bem-vindos ao Goiás News Notícias. Hoje, trazemos uma reportagem especial, aprofundada e totalmente atualizada sobre os desdobramentos jurídicos e políticos que envolvem o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, o parecer da Procuradoria-Geral da República e as declarações públicas de parlamentares em diferentes espectros da vida política brasileira. Importante, este conteúdo é produzido com rigor jornalístico, neutralidade editorial e compromisso exclusivo com a informação verificada. Nosso canal não se alinha a partidos, a ideologias ou a correntes políticas específicas. Nosso objetivo é único: manter você bem informado. O objeto central da manifestação é o pedido de condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal Brasileiro. Vamos esclarecer, ponto a ponto, o que significa essa tipificação jurídica. O crime de coação no curso do processo caracteriza-se pelo uso de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial, administrativo ou de investigação. A conduta não exige que a ameaça produza efeito prático ou que a vítima se sinta efetivamente intimidada. Basta que a conduta ameaçadora seja praticada com intenção específica de interferir no resultado da justiça. Segundo a PGR, as condutas atribuídas a Eduardo Bolsonaro teriam se estruturado em torno da articulação, junto a agentes estrangeiros, para viabilizar sanções internacionais contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra a economia brasileira. O objetivo seria pressionar o judiciário e assegurar a impunidade em processos relacionados à tentativa de golpe de Estado, que resultaram na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Nas alegações finais, o Procurador-Geral Paulo Goné rechaçou argumentos apresentados pela Defensoria Pública da União, que representa Eduardo Bolsonaro no processo. A defesa sustentou, entre outros pontos, a atipicidade da conduta, a ausência de dolo específico e a proteção conferida pela imunidade parlamentar material e pelo direito à liberdade de expressão. A resposta da PGR foi técnica e fundamentada. Primeiro, o crime de coação no curso do processo possui natureza formal. Isso significa que sua consumação ocorre com a simples prática da conduta ameaçadora, independentemente do resultado prático ou do estado emocional da vítima. Segundo, a imunidade parlamentar exige conexão direta com o exercício da função legislativa. Atuações realizadas no exterior com o propósito de constranger autoridades judiciárias e interferir em processos penais não se enquadram nessa proteção constitucional. Terceiro, a liberdade de expressão não é absoluta. Encontra limite quando utilizada como instrumento para ameaçar, coagir ou obstruir o funcionamento regular das instituições democráticas. A PGR também destacou que parte das articulações atribuídas ao ex-deputado teria contribuído para a imposição, ainda que temporária, de medidas comerciais restritivas por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Essas medidas foram posteriormente suspensas pela Suprema Corte norte-americana, mas geraram impactos econômicos e instabilidade institucional durante o período de vigência. Em manifestação nas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, comentou o parecer da PGR.
Segundo o parlamentar, o próximo passo, após a manifestação do procurador-geral, seria a condenação criminal, seguida da declaração de inelegibilidade do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. É importante destacar, as declarações de parlamentares representam posições políticas e não decisões judiciais. A palavra final sobre responsabilização penal e sobre inelegibilidade cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. Lindbergh Farias também fez referência ao senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo e pré-candidato à presidência da República. O petista atribuiu ao senador posições favoráveis à flexibilização de políticas públicas em áreas como exploração de recursos naturais, política salarial e direitos trabalhistas. Reforçamos, tais afirmações integram o debate político e devem ser compreendidas como expressões de opinião e não como fatos judicialmente confirmados. Em transmissão realizada em canal de conteúdo político, na plataforma YouTube, Eduardo Bolsonaro manifestou-se publicamente sobre o pedido de condenação formulado pela PGR. O ex-deputado afirmou que tomou conhecimento do parecer por meio da imprensa e que nunca teria declarado intenção de interferir em processos judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mesma oportunidade, Eduardo Bolsonaro confirmou que articulou, junto a parlamentares e autoridades estrangeiras, medidas de pressão internacional contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Contudo, sustentou que tais ações estariam amparadas pelo direito à liberdade de expressão e pelo exercício legítimo de advocacy política em ambiente democrático. O ex-deputado também criticou a postura de aliados políticos que, segundo ele, teriam se omitido diante de iniciativas consideradas estratégicas para a defesa de pautas conservadoras. A manifestação expôs divergências internas no campo político conservador e reacendeu debates sobre coordenação e disciplina partidária em período pré-eleitoral. A representação jurídica de Eduardo Bolsonaro é exercida pela Defensoria Pública da União, designada pelo Supremo Tribunal Federal, após a ausência de advogados constituídos no curso do processo. Nas manifestações apresentadas, a DPU sustentou a rejeição da denúncia e a absolvição do acusado. Os argumentos centrais foram: ausência de tipicidade na conduta atribuída, inexistência de provas quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal, proteção conferida pela imunidade parlamentar material, exercício regular do direito à liberdade de expressão. A Defensoria também questionou a conexão entre as articulações políticas realizadas no exterior e eventuais impactos econômicos ou institucionais no Brasil. Sustentou que a causalidade alegada pela PGR não estaria suficientemente demonstrada nos autos do processo. Com o encaminhamento das alegações finais pela PGR, o ministro Alexandre de Moraes abriu prazo de 15 dias para que a Defensoria Pública da União apresente suas considerações finais. Após esse período, o processo seguirá para análise de mérito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É fundamental compreender a condenação penal depende de decisão colegiada, fundamentada e sujeita a recursos. Da mesma forma, a declaração de inelegibilidade exige análise específica pela Justiça Eleitoral, com observância dos requisitos legais e do contraditório. Até que haja decisão transitada em julgado, prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência. Um dos aspectos mais debatidos, neste caso, é a atuação de parlamentares brasileiros em território estrangeiro, com o propósito de influenciar políticas externas que possam impactar processos internos no Brasil. Do ponto de vista jurídico, a prática de advocacy política em democracias consolidadas
é atividade legítima e protegida por princípios de liberdade de expressão e de participação cívica. Contudo, quando essa atuação envolve ameaças, retaliações ou pressões coercitivas contra autoridades judiciárias de outro país, a análise jurídica torna-se mais complexa. A PGR sustentou que as articulações atribuídas a Eduardo Bolsonaro ultrapassaram os limites da expressão política legítima e configuraram conduta tipificada como crime de coação no curso do processo. A defesa sustentou o oposto. Cabe ao Judiciário decidir. O Goiás News Notícias reafirma seu compromisso com a neutralidade editorial. Não defendemos partidos, não endossamos candidatos, não reproduzimos narrativas parciais. Nosso método é simples. Acreditamos que a democracia se fortalece quando os cidadãos têm acesso a informações confiáveis e equilibradas. Para além dos aspectos jurídicos, este caso levanta questões estruturais sobre os limites da imunidade parlamentar em um mundo globalizado, a interação entre política interna e relações internacionais, o equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade institucional, a capacidade do sistema de justiça de processar condutas complexas que atravessam fronteiras nacionais. São debates necessários e que exigem maturidade cívica, rigor analítico e respeito às instituições. Se você acompanha o Goiás News Notícias, sabe que nosso trabalho é feito com transparência. Este roteiro foi elaborado para narração por voz sintética, com acentuação correta, pausas dramáticas e linguagem acessível, sem perder o rigor jornalístico. Agradecemos sua confiança e reforçamos nosso compromisso. É com a informação, não com a opinião. Com a clareza, não com o ruído. Com o debate qualificado, não com a polarização estéril. A PGR pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O crime previsto no artigo 344 do Código Penal não exige resultado prático, apenas a conduta ameaçadora com intenção específica. A defesa sustenta imunidade parlamentar e liberdade de expressão como excludentes de ilicitude. Declarações de parlamentares, como Lindbergh e Farias, representam posições políticas e não decisões judiciais. Eduardo Bolsonaro confirmou articulações no exterior, mas negou intenção de interferir em processos judiciais. O processo segue para alegações finais da defesa e posterior julgamento, pela primeira turma do STF. Até decisão final, prevalece a presunção de inocência. Encerramento. Esta foi a edição especial do Goiás News Notícias. Informação com responsabilidade. Análise com equilíbrio. A serviço da cidadania. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com quem também valoriza informação verificada e debate respeitoso. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe nossas próximas edições. Goiás News Notícias. Porque bem informado é direito de todos. Goiás News Notícias. Informação que constrói cidadania.